falar um pouco a respeito dos modos de operação do nosso Land Ranger Pro. Então vou desligá-lo e vou ligá-lo no modo de configuração de fábrica. Para fazer isso eu aperto aqui o Mode, mais o botão liga e desliga. Aí ele entra no modo de operação de fábrica e ele entra direto no modo C. Tá? Então aqui desse lado os modos de operação, ele tem o C, o J, né? O A, 2, 3 e 4 e o modo ao metal. Tá? Então vamos lá no primeiro, no C. O que é C? C é coins. Coins em inglês significa moeda. Tá? É um modo pré-programado. Não dá para trabalhar com ajuste de balanço de solo aqui. Ele vem pré-programado de fábrica, o balanço de solo. Em 82 não tem como mexer nele. O que dá para mexer aqui é sensibilidade. Vamos passar por baixo por conta da sombra. Sensibilidade e volume apenas. Tá? Vamos voltar lá para o C. Ó. Prestem atenção aqui na gradação, né? Que ele traz especificamente cada tipo de moeda americana discriminado aqui. E ele é muito preciso quanto a isso. Então, se tiver um quarter, $1, né, 50 cents, ele vai dizer onde está, qual é a moeda detectada, né? Qual dessas foi detectada. Diferente do nosso padrão brasileiro, que todos são ferrosos aqui, e então não serve nenhuma moeda detectada por esse padrão americano, tá bom? Então olha lá, prestem atenção lá. Vou voltar lá no J, ou melhor, no C. Olha aqui, ó. Ele tem especificado cada moedinha aqui. Inclusive tem áreas onde ele não detecta nada, o ferro é 1. Tá? Então não existe moeda americana, pelo menos nos dias atuais. Não sei se já houveram moedas cunhadas com base em ferro. Tá? Então esse modo especificamente é o modo C para o padrão americano de moedas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês saibam do que foram feitas as cunhagens das moedas brasileiras, tá? Desde a primeira moeda até as moedas atuais, tá bom? Vai legal quem tiver interesse. Então a gente vai para o segundo modo de operação aqui. Vamos voltar um pouquinho lá no modo C, que eu vou falar um pouquinho como é que ele trabalha aqui. Como é bem discriminado cada tipo de moeda para o padrão americano, então ele trabalha com 3 tons diferentes. Tá? Ele trabalha com tom baixo para as moedas que são feitas de zinco, para o tom médio, tá? Para o níquel americano, e tom alto ele vai trabalhar ele detectando moedas de 10, 25, 50 cents e $1, ele vai trabalhar com tom alto, tá bom? Então funciona muito bem para o padrão americano, inclusive com tons diferentes para moedas diferentes, tá? A gente não vai ter essa oportunidade aqui no Brasil, a não ser que seja uma moeda americana, mas ninguém vai querer caçar com esse modo de operação aqui no Brasil, né? Tem outros modos de se fazer isso. Próximo modo de operação aqui é o modo J de joalherias, né? O joia. Né? Esse modo, não sei se vocês perceberam, vamos voltar lá nele. Ó. Ele não detecta o ferro aqui, ó. Tá? Então ele eliminou o ferro da grade de detecção dele, supostamente porque joias são metais feitos de metais valiosos, tá bom? Então ele vai trabalhar com 2 tons. Para os tons de média condutividade aqui, cor amarela, vai trabalhar com tom médio, e para os de alta condutividade no tom prata, ele vai trabalhar com tom alto. Tá? Aqui também, como é um modo pré-concebido pela fábrica, a gente não consegue mexer no balanço de solo dele, ele vem pré-programado. Legal? O próximo modo de operação é o A de artefatos, né? E ele detecta, eu vou voltar lá depois para vocês verem, só parte do ferro,
tá? Então, objetos maiores de ferro ele vai detectar, objetos pequenininhos de ferro não, ele não se interessa por isso nesse modo. Outra coisa que acontece aqui, como acontece nos outros, não dá o balanço de solo para alterá-lo, ele vem pré-programado de fábrica, só trabalha no ajuste de sensibilidade e de volume. Vamos voltar lá no A, vou dar um rolê aqui no menu para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Então quase não detecta ferro, só um pouquinho do ferro. Aqui esse cara, ele vai trabalhar com 3 tons, tá? Então o pouquinho que tem de ferro, um tom baixo. No tom de média condutividade, ele vai mostrar, quer dizer, ele vai nos trazer um tom médio e no de alta condutividade um tom alto, tá bom? Então, o ouro vai dar aqui, né? Tá bom? Aqui, né? Então vai trabalhar com tom médio. Esse é um recurso legal desse aparelho. Agora a gente entrou no modo de discriminação, né? Discriminations 2, 3 e 4, né? O que são esses modos de discriminação? A principal diferença entre o 2, o 3 e o 4, o 2 porque ele tem 2 tons, o 3 porque tem 3 tons e o 4 porque apresenta 4 tons diferentes para caçada nesses modos, né? Então esses modos são os modos que oferecem a maior gama de ajustes, tá? Então além de trabalhar ali, vou mexer no cara aqui, além de trabalhar ou conseguir ajustar sensibilidade, volume, a gente entra nos modos de recursos dele, o Disc Level, como eu já disse, V-Break, Notch Width e o Notch, tá bom? Então, nesses modos Disc 2, 3 e 4, a gente consegue trabalhar e operar com todos esses recursos dele. Esses modos, eles vão trabalhar com o balanço de solo que deve ser feito no modo all metal. Então a gente faz o balanço de solo no all metal, esse balanço de solo vai servir para a gente trabalhar automaticamente, né? E automaticamente serve para a gente trabalhar nos modos de discriminação 2, 3 e 4, né? E também no modo all metal, tá? Só que nesse modo, nos modos DISC 2, 3 e 4, ele não aparece discriminado aqui o balanço de solo. No modo all metal ele vai aparecer. Então, no DISC 2, tá? Ele trabalha com 2 tons. Quais são esses 2 tons? É só ver a grade que aparece aqui, ó. Tá, vamos ver lá, vamos dar um rolê, vamos fazer ela voltar para o 2 aqui, ó. 2, olha lá. Então, ele trabalha com tom baixo para o ferro e com VCO, né? Então tom baixo no ferro e com VCO para toda a outra gama, né, de detecção aqui, tá bom? Então já mostrei para vocês a diferença do VCO para os outros. Então, DISC 2, tom baixo para os ferrosos e VCO para toda outra gama de condutividade dos metais detectados. Legal? No DISC 3, vou voltar lá para ele. No DISC 3 ele trabalha com 3 tons, tá? Quais são esses 3 tons? Para os ferrosos, né? Para os ferrosos aqui, ele vai trabalhar com tom baixo, tá? Para os de média condutividade, tá bom? Tá aí alumínio, né? O foil, o papel alumínio, zinco e ouro, ele vai trabalhar com VCO, tá? VCO aqui. E depois nos de alta condutividade ele trabalha com tom alto, tá? Legal? No DISC 4, 4 tons diferentes. Então, no DISC 4, 4 tons. Quais seriam esses tons? Nos ferrosos, ele trabalha também com tom baixo. Nos de média condutividade, tá? Esse espaço aqui da média condutividade ele vai ser dividido em 3 partes. Ele vai ter 3 tons diferentes para cada uma dessas partes aqui. São 3 partes iguais. Então, no centro do espectro de média condutividade, tá? Ele vai trabalhar com tom médio.
Nas extremidades, tanto a superior quanto a inferior, ele trabalha com VCO, tá bom? Então, aqui ele trabalha com baixo, VCO na primeira fração da baixa condutividade. Na fração do meio, ele trabalha com médio, tom médio, e volta a trabalhar com VCO aqui. Aí quando entra na faixa dos metais de maior condutividade, ele trabalha com tom alto. Tá? Então, é bem legal, né? Conseguir ter esses recursos no aparelho. Aí a gente entra para o modo de operação ao metal. No ao metal ele trabalha com VCO em toda a gama. Tá? Trabalha com ao metal ou com VCO, que é aquele som que é o mesmo som, porém dependendo do tamanho do objeto e da profundidade que ele se encontra, ele aumenta ou diminui o volume, mas é sempre o mesmo som. Legal? Então esses são os modos de operação. Legal? Tremendo aparelho com muitas possibilidades de configurações. Tá? É isso aí.